Quando a gente fala de mercado profissional em outros países, aparece, mas aqui no Brasil eu não vejo as certificações aparecendo. Eu ia até cantar o sambinha, você sabe o que é certificação? Não. Fala galera, sejam bem-vindos ao Café na Web, eu sou Priscila Chagas. Eu sou o Derek. E hoje a gente vai falar sobre como entrar no mercado de análise de negócios. Dúvida muito pedida nos encontros, porque tem muita gente que está iniciando aí na análise de negócio e quer saber como se inserir nessa área. Então a gente vai começar pela nossa experiência aqui. Eu, por exemplo, quando eu comecei na análise de negócios, eu trabalhava com suporte de sistemas. Então o que aconteceu? Na faculdade que eu descobri o que era análise de negócio realmente, porque eu cursava administração com ênfase em gestão de TI e lá dizia no final no esquema do curso que uma das áreas de atuação era análise de negócios. Então teria que voltar um pouquinho mais. Na minha primeira experiência de trabalho eu atuei junto de uma implantação de ERP, eu tomei gosto pela parte de processos, pela parte de implantação de sistemas, e depois na faculdade eu descobri a função análise de negócios e daí que eu fui parar nessa área. Mas como é que eu fiz para mim entrar? Para mim foi o seguinte, eu tive que revisitar toda a minha experiência para trás. Eu atuava com suporte a sistema, sempre fui analista de suporte e tive que pesquisar pontos da minha experiência onde eu fiz tarefas da prática de análise de negócio, e eu reforcei isso na minha primeira entrevista como analista de negócios. Foi quando uma empresa, na época a Zeta Informática, viu o meu currículo, gostou da minha experiência e me chamou para trabalhar como analista de negócios. Foi assim que eu entrei para a área. E tu, Priscila? Bom, eu comecei eu entrava embaixo de computador em posto de gasolina. Ai, era muito incrível. E eu dava manutenção em computador, eu fazia manutenção de hardware, né? Eu não trabalhava com software, foi o único estágio que eu consegui, né? Então eu comecei estagiando nessa área. E de manutenção eu fui para teste em primeiro lugar, comecei a fazer teste, de teste eu comecei a fazer documento. E aí uma vez eu perguntei pro colega de trabalho, o que eu tô fazendo? Ele, isso é análise de negócio, é mesmo? Existe isso? Existe. Aí isso foi lá em 2005, né? Vamos, idade, né, gente? Aquela coisa. Enfim, aí depois de um tempo eu comecei a ter contato com os materiais do IBA já, Baboc, entender um pouco mais sobre o que era ser analista de negócio, e depois eu passei a me especializar na área de análise de negócios. Até vir aquele pé na porta, né, que foi agilidade e mudar tudo, de como se faz, como se pensa, enfim. Então foi assim que eu cheguei aqui e estou aqui falando com vocês. Tá, mas como é que tu trocou da função de teste para análise de negócio? Simplesmente fluiu ali no momento quando tu estava documentando, tu te descobriu analista de negócios? Eu fazia plano e roteiro de teste, né? Sim. Então, com o roteiro de teste, a gente precisa ser bem detalhista, né? Entender muito bem como está funcionando. E aí, assim, a gente passa a analisar o sistema, né? Então, tem um sistema que está funcionando, a gente começa a analisar e olhar como ele funciona, o detalhe do detalhe, como se testa, o que pode dar de errado, o que pode dar de problema. Isso já tira uma bagagem para você criar novos sistemas, né? Então, sim, essa transição, ela começou... eu comecei documentando os sistemas que estavam prontos, depois eu comecei fazendo casos de uso de sistemas que estavam prontos, e depois eu comecei a escrever casos de uso de sistemas que ainda não existiam. E aí, daí pra frente, eu comecei... E aí, assim, eu fui sempre me desafiando a fazer coisas diferentes, né? Então, eu tava documentando o sistema que tava pronto, eu queria documentar o que não tava. Sim. Eu queria saber como aquele caso de uso nasceu, porque pra eu escrever o caso de uso, alguém disse que eu tinha que fazer. Como que eu faria pra saber como fazer aquele caso de uso? Aí eu fui aprender como fazer. Depois eu aprendi um passo antes, e eu fui voltando passos até chegar a entender todo o contexto de análise, da análise ali de um processo, de um sistema, né,
E aí, assim, até voltar para o negócio. Sim. Né? E aí, assim, beleza, o sistema existe, ele nasceu da onde? De uma necessidade de negócio. E aí eu comecei a entender negócio. Então foi todo um pra trás, né? Andei pra trás, eu fui andando sempre pra trás. Sim, mas tu fez essa transição na mesma empresa? Não. Não? Não, eu fiz a primeira transição para escrever caso de uso em uma empresa. E aí eu fui mudando de empresa. Porque quando você fica muito bom em uma coisa, a empresa sempre quer te manter naquela posição. Sim. Né? Então eu fui mudando, né? E aí, assim, até pra explicar currículo é meio complicado. Ah, por que você mudou? Porque eu queria fazer um negócio diferente, queria aprender uma coisa a mais, enfim. Então, foi assim que eu acabei parando aqui. Hoje já tenho 15 anos pra trás ali e eu fui dando zoom, só fui dando zoom nas coisas, dando zoom pra trás ali, tipo... Sim. Foi isso. E é um dos caminhos, né? Porque isso a gente nota na carreira da gente, porque às vezes a gente fica preso em uma atividade só e não consegue ir além daquilo. Então o que a gente faz? A gente cava as nossas próprias oportunidades. Então no caso para mim, como eu vi que eu tinha pontos ali da prática de análise de negócios, eu consegui ir para a próxima empresa como analista de negócios. E talvez seja dessa forma que você também vai conseguir entrar numa empresa aí como analista de negócios ou em outra área praticando análise de negócios. E daí também tem outra dúvida muito comum, Pri, que é as pessoas perguntam qual é o curso, qual graduação você faz para ser analista de negócios. Então o que tu sugere? Então, né, é uma pergunta um pouco ampla, porque qualquer pessoa de qualquer formação pode ser analista de negócio. Eu já vi gente no mercado com qualquer formação ali fazendo o papel de analista de negócio. Porque ser analista de negócio tem a ver com ser apaixonada por resolver problemas. Sim. Né? E se você gosta de resolver problemas, não importa qual a formação que você tem. Então, muitas vezes, uma pessoa que é empreendedora, que está ali cuidando daquele negócio dela, ela não sabe, mas ela está fazendo análise de negócio. Né? Então, assim, que curso? Os cursos mais próximos de análise de negócio de verdade, administração, que foi o que você fez, né? Eu fiz ciência da computação, não tem nada a ver com análise de negócio, é só desenvolvimento de software mesmo. E a pegada é mais científica, né? A pegada é muito mais técnico ali, científico, do que análise de negócio. E aí, os cursos de gestão, eles puxam bastante um pouco ali da disciplina de negócio. Se a pessoa tem interesse de fazer análise de negócio, eu recomendo que a pessoa procure um curso específico de análise de negócios. Sim. Uma formação. Sim. Porque daí a gente entra nessa situação também de que nem sempre o profissional precisa ter a graduação. Muita gente está questionando o padrão acadêmico que a gente vive atualmente. Daí a gente tem casos de algumas empresas fora da curva, tipo o Nubank, que hoje não olham se o profissional é graduado ou não. Eles olham a experiência e o currículo do profissional. Então tem esse caminho também. Só que são caminhos mais difíceis de trilhar, mas tem oportunidade para todos dentro dessa área. Então também tem outra situação que são as certificações. A certificação ainda ela não é muito pedida na área de análise de negócios. Eu, pelo menos, nas minhas últimas entrevistas, eu não fui questionado pela certificação. Qual é a tua opinião sobre isso? Porque, para mim, hoje, eu já vi. Só que seria, sei lá, quando a gente fala de mercado profissional em outros países, aparece, mas aqui no Brasil eu não vejo as certificações aparecendo. Eu ia até cantar o sambinha, você sabe que é certificação? Não. Na verdade, foi bem o que você disse, quando tá fora do país, na Europa, nas Américas principalmente, é muito exigida a certificação CBAP, que é a certificação do IABA, né, que é um órgão reconhecido internacionalmente, né, é um órgão que aí determina quais são as melhores práticas de análise de negócio. Aqui no Brasil essa certificação ela não é muito pedida, embora seja um sonho meu, tá? Eu não tirei ainda porque ela é toda em inglês e ela é bem difícil e ela é um pouco cara porque a gente paga em dólar. Né? Mas é um sonho meu tirar a CBAP para de repente batalhar o mercado de análise de negócios aqui fora do Brasil e
as pessoas, de modo geral, procuram certificações de método, que é a certificação do RUP, a certificação de processos, né? A certificação... você lembra o nome da certificação de processos? A CBPP? CBPP, isso, CBPP, PMP, a CSPO do Scrum já, né? A CSM, que é de Scrum Master, as de Scrum Org, são certificações mais reconhecidas aqui no mercado brasileiro. Mas eu vejo a certificação como uma forma de se auto-aprimorar. Não é assim, aquela história, eu não tiro certificação para os outros, eu tiro certificação para mim. Eu também, como aprendizado. Eu acredito nisso. E eu queria dar mais um toque que para o pessoal que está muito indeciso ainda sobre qual graduação fazer, faça um curso técnico de curta duração, veja quais são todas as áreas da TI. Eu comecei com informática industrial pelo Senai e eu agradeço muito por ter feito esse curso, porque foi um salto na minha carreira para decidir em que área da TI eu vou. Lá eu vi programação, eu vi a parte de infraestrutura, vi um pouco de métodos. Então, se você não sabe qual graduação cursar, tente fazer um curso técnico. Bom, eu espero ter ajudado. Mais dúvidas, deixa aqui nos comentários. A gente está sempre discutindo esses temas nos nossos canais, nos nossos eventos. E não se esquece de seguir a gente no cafécomanalysedenegócios.com.br, nossa newsletter. E também no Telegram. Entre no Telegram e bata papo com a gente sobre análise de negócios. Curta o nosso canal aqui no YouTube, dê um like e nos vemos em algum lugar. Pode ser encontro presencial ou virtual. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.